Mas isso já tá em meu negócio de 2012. Aí na época tinha memes e coisas assim. Agora o Facebook morreu, eu morri. Então, mas isso é oriundo dessa época. Então essa camiseta não é de 2012, mas deve ser de 2014. Essa camiseta é velha. Mas tá. Então, vou tentar provar teorema da boa ordenação e lema de desordem. Hoje, pá. Acho que dá. Sem muitos rodeios. Em ZF são equivalentes. Axioma da escolha. Segunda coisa, a afirmação: todo conjunto pode ser bem ordenado. Todo conjunto admite boa ordem. Vou colocar assim. A gente já viu na aula passada que isso aqui acontece. Opa, não. A gente já viu na aula passada que isso aqui acontece. A parte fácil. Você usa o mínimo para fazer as escolhas. E agora a gente vai ver como que a gente usa as escolhas para ordenar. E a ideia é muito simples. A ideia: pega uma função escolha para todos os subconjuntos não vazios do seu conjunto. Aí você usa essa função escolha para ordenar. Como? Pega o x, sua função escolheu alguém aqui, chama esse alguém de x0. Agora olha complementar. Se é não vazio, a sua função escolha escolheu outro alguém. Chama de x1. E você vai fazendo isso até esgotar. Quando esgotar, parabéns, você bem ordenou o seu conjunto. Agora a gente só precisa fazer isso de um jeito honesto. Então, esse aqui já foi, então prova de que 1 implica 2. Se o conjunto X for... Se o conjunto que você quer é vazio, não tem o que fazer, então seja X diferente de vazio. A você vai pegar como sendo o conjunto das partes do X sem o vazio. E fixe F de A na união de A, que pega, que faz isso aqui. Quem é essa função? Não sei. Eu sei que ela existe porque eu estou assumindo o axioma da escolha. A gente viu que essa é uma das formulações equivalentes. Eu posso fazer isso porque esse cara é uma família de conjuntos não vazios. E aí, como eu não estou pedindo que eles não sejam 2 vezes 2 juntos, isso aqui, se não me engano, é a formulação 4 daquele exercício, é a última que a gente colocou. Nunca mais a gente vai usar o axioma da escolha nessa prova. A gente usou aqui. Feito. Agora, fixe também eu vou chamar de E. Alguma coisa que não pertence ao X. E é para simular o que acontece na calculadora quando você faz alguma coisa que deu erro. Então, vai ser um valor de erro para a gente. Tudo bem? Agora, o que a gente vai fazer é formalizar aquela ideia usando uma recursão esperta. A gente vai fazer isso aqui. É isso. Eu estava achando que era mais complicado, mas o mais complicado é no lema de desordem. Seja a gente vai definir uma função de classe
No fundo, ele vai definir uma propriedade, uma coisa assim. Seja G de V em V da seguinte forma. Eu vou dizer que G de X é F de X menos a imagem de X. V, por que não V? Tudo bem, V. Vzinho pertence a Vzão. Se V é uma função, deixa eu ver certinho qual o critério para não fazer bagunça, mas acho que é só isso. Se V é uma função que satisfaz X menos imagem de V diferente de vazio. Aí eu vou fazer G de V como sendo esse valor de erro, caso contrário. Aí você vai e olha para o universo de todos os conjuntos, olha para o universo de todas as coisas. Você pega uma coisa no universo, o seu X já está fixado. Essa coisa no universo, essa coisa que você pegou, ou ela é uma função que de fato satisfaz isso, ou não. Se ela for uma função que satisfaz isso, então, em particular, X menos imagem de V é uma coisa que mora aqui. E aí, de fato, existe uma única coisa que é a imagem desse animal, que é dada por essa F. Então, isso aqui está de fato definindo uma função de classe. Tá realmente definindo uma propriedade funcional. É legítimo. Para cada coisa no universo, existe no máximo uma coisa que torna a sentença verdadeira. Tudo bem? Ok, só para ilustrar. Isso aqui não faz parte da prova, é só para ilustrar. Vamos pegar x igual a... esse aqui. X igual a B, C, D. Tudo bem que o processo de eu fazer isso aqui eu já bem ordenei, mas como que isso aqui, o que isso aqui está fazendo? Porra, tem muito subconjunto não vazio aqui, caralho. Tá. Não, vai demorar muito. ABC. Então, a F ela tem que escolher. Eu tenho que escolher uma coisa. Ela tem que fazer isso aqui. Pro AB. F do BC. F do AB, BC. CA. Eu tenho, vamos dizer aqui quem que é a nossa função escolha. Eu não vou pegar os casos unitários, porque no caso dos unitários só tem uma coisa para escolher mesmo. Então, quem que vocês querem que a F escolha no X? A, tudo bem. Entre A e B, a F vai escolher quem? B. Entre B e C, a F vai escolher quem? C. E entre C e A, F vai escolher quem? Vai escolher C. Beleza. Tá. Agora, com esse X, com essa F, imagina que você tem uma função F, uma função de classe, dos ordinais em V, G recursiva.
essa função ser recursiva significa que quando eu faço fão de alfa, ela vai ser G da upla dos F betas com beta menor do que alfa. Certo? Eu posso fazer isso pelo teorema da recursão em ordinais. Agora, se a gente usa isso aqui nesse contexto, fão de zero vai ser G do vazio, até porque até agora nada aconteceu. Mas G de alguma coisa é a f do x menos imagem daquela coisa, se aquela coisa é uma função que satisfaz isso. O vazio é uma função que x menos a sua imagem é não vazio. Então, isso aqui, o g do vazio, é justamente a f do x menos a imagem do vazio. E isso aqui agora é a f do x, que é a f do zero, a. Fão do 1 vai ser, deixa eu fazer aqui. Fão do 1 vai ser G da upla que só tem o F0, ou seja, da upla que só tem o A. Só que isso, como você sabe que x menos a imagem dessa coisa aqui é diferente de vazio, eu tenho que usar esse critério para determinar qual vai ser a G dessa coisa. Então, isso aqui vai ser fão de x menos A, que é fão de BC. E a f de BC escolheu C. Então, isso aqui vai ser C. Agora, o fão de 2 vai ser G. O que veio antes é A e C. Agora eu ainda tenho que usar esse mesmo critério, porque a imagem dessa função, que é o AC, se eu faço x menos AC, ainda não vazio. Então isso aqui é f de x menos AC. Opa, bom dia. Hoje eu só vim com essa camiseta porque eu não achei essa. Ah, que droga. Perdi uma oportunidade. X menos AC vai ser só o Bzinho. E a função escolha não tem alternativa a não ser escolher o B. Agora, a coisa engraçada vem agora. O que acontece se eu fizer o f de 3? O f de 3 vai ter que ser a G do A CB. Se eu pego a imagem disso aqui e faço x menos essa imagem, dá vazio. Então, a partir de agora, a G disso tem que dar E. Se eu pegar o fão de 4 e fizer agora, isso aqui vai ser G de A, C, B, E. E de novo, se eu fizer x menos a imagem disso, ainda dá vazio. Então tem que ser E. Se eu fizer o fão do 5, vai ser E. Então, a partir daqui, tá todo mundo vai dar sempre o mesmo valor para qualquer ordinal. Mas nesse processo, o que apareceu, eu tenho o primeiro ordinal onde isso acontece. O primeiro ordinal onde isso acontece é 3. 3 é igual ao conjunto que tem 0, 1 e 2. Se você pegar a fona e restringir a 3, isso aqui é uma função bijetora entre um ordinal e o conjunto X. É isso que a gente vai fazer isso aqui em geral. Então, o procedimento que está acontecendo é esse. É isso que é desse jeito que essa coisa vai dar pra gente a boa ordenação do X.
Não tem graça porque aqui é finito, mas em geral o argumento é o mesmo. Isso. É uma upla, é uma upla. Isso, porque eu quero. É isso, exato, porque eu quero em algum sentido controlar a história, né? Eu não quero ter repetição, coisas assim. Então, isso aqui encerra a ilustração e agora vamos escrever direitinho. Isso aí a gente vai ter como restringir. Ela vai vir com uma condição a mais ou só função mesmo? É o que precisa. Ela vai ser uma função. Ela vai ser uma função injetora e sobrejetora pela minimalidade. Eu vou argumentar tudo. Vou fazer o argumento bonitinho aqui. Mas a segregação só vai ser uma consequência de outras coisas. Mas pelo menos nessa ilustração é evidente que tem que ser uma objeção. Porque, tipo, injetora vai ter que ser porque a gente está sempre pegando alguém que não está nos anteriores. Essencialmente é isso. Sobrejetora, ela vai ser porque se não fosse, então o menor cara onde isso aqui deu erro ainda não seria erro. Teria que ter um valor diferente do erro. Por isso que é importante o erro não pertencer a x. Vamos lá, aqui acaba a ilustração. Então, voltando. Seja fão de ordem em V, função de classe G recursiva. Existe por conta do teorema da recursão que a gente fez. Beleza. Agora, vamos ver qual é o passo que eu preciso. Vou fechar só um pouquinho. Hoje as pessoas estão animadas. Não sei porquê, é quarta-feira. É por isso. Tá. Muito bom. Muito bem observado. Então, vou escrever essas observações aqui, que no fundo, o legal desse exemplo é que se você tiver com pressa, você aceita esse exemplo e tá, vamos pro lema de Zorn. A gente vai fazer direitinho. Então, assim, observe que, primeiro, se porventura para alfa pertencente, para alfa ordinal, se quando você faz x menos fão de beta com beta menor que alfa, isso aqui é diferente de vazio, então, quando você faz fão de alfa, isso aqui vai ser igual a f de x menos essas coisas pois isso aqui é uma função. Que acho que é no fundo aquela coisa que você tinha. Por que eu estava pedindo que era uma função, né? Porque no fundo eu tô. É para fazer funcionar. Essa é a primeira observação. A outra observação é que se x menos isso aqui é vazio, então quando você faz o fão do alfa,
isso aqui tem que ser igual ao valor de erro. E isso aqui é pela G recursividade, porque o Fão do alfa ele tem que ser igual a G disso aqui. Esse é o nosso Vzinho. E V não satisfaz. E V, embora seja função, é tal que x menos a sua imagem é vazio. Então eu caí no caso contrário. Beleza. Agora a gente vai pro pulo do gato. Esse pulo do gato eu gosto de chamar de princípio da classe dos pombos. Em vez de princípio da casa dos pombos, o princípio da classe dos pombos. Por quê? Por causa do seguinte. Essencialmente é uma coisa que lembra muito o princípio da casa dos pombos, só que está falando de classes. Seja Fão de S em T, função de classes. Se T conjunto se T é conjunto e S é classe própria, então Fão não é injetora. Então pensa assim, classes próprias a gente costuma pensar como se fossem coisas muito grandes a ponto de não conseguirem ser conjuntos. É grande demais para a gente conseguir pensar como se fosse um conjunto. A intuição da coisa. Aí você tem algum modo de associar para alguma classe própria que você pegou, você está pegando classes e essas coisas dessa classe associando a um conjunto. Como o conjunto é pequeno, não tem como essa associação ser injetora. A justificativa é essencialmente você supor que não e concluir que o S é um conjunto. Mas aí você faz isso usando o substituição. Então, prova note que Fão de S é conjunto, pois é subclasse de T. Esse é aquele argumento que a gente já usou em alguma aula anterior. Que se uma coisa é subclasse de um conjunto, então ela é um conjunto, via axioma da separação. Bom, mas se é um conjunto, se a F fosse injetora, se Fão fosse injetora, essencialmente o que a gente ia conseguir vamos pensar assim, a gente ia conseguir parametrizar o S como sendo imagem inversa pegando a inversa na imagem
E aí ele ia ser a imagem de um conjunto por uma função, portanto ele ia ser um conjunto. E aí isso faria sentido pelo axioma da substituição. Só escrever isso aqui direito. Eu não vou escrever direito, não. Exercício. Tá feito com muito carinho. É o lema A59. Tá no PDF. E eu acho que deu para entender a intuição por trás. Tipo, né? Uma coisa muito grande não pode ser injetora de uma coisa muito pequena. Isso, tá? Vocês estão se sentindo enganados ou eu posso realmente fazer isso? É por isso que eu chamei de princípio da classe dos pombos. Isso me leva a acreditar que as classes elas são finitas. Finitas? É tipo, o princípio da casa dos pombos ela não é exatamente para você conseguir colocar coisas dentro de caixas. E aí, quando você compra todas as caixas, você vai colocando isso no fundo das caixas. Quando você tem mais pombos do que caixas ou casas, vão ter casas que vão ter mais de um pombo. Isso. Aqui, mas onde que tá finito nisso? Eu não entendi. No número de casas. Não, mas o princípio da casa dos pombos, ele não é uma coisa só para finitos. A gente vai ver o princípio da casa dos pombos para cardinalidades arbitrárias. Em geral, por exemplo, coisas que eu chamo de princípio da casa dos pombos. Se você pega R e escreve como união disjunta de enumeráveis conjuntos, um desses conjuntos tem que ser não enumerável. Porque senão a reta seria união numerável de conjuntos enumeráveis, portanto ela seria enumerável. É a mesma coisa, tipo, o princípio da casa dos pombos não está atrelado à finitude. Mas, tipo, isso é mais culpa minha de ser frouxo com a terminologia do que de alguma outra coisa mesmo. Tá, deixa eu escrever isso aqui um pouco melhor, então. Tá, só uma impressão. Tem certeza? Então tá. Mas só fazer um desenho, então, tipo. Tá, não é pra fazer desenho não com isso. Com esse. Então aqui tá o S grande. Aqui tá o T conjunto. Aí aqui tem supostamente a Fona injetora. Ela sendo injetora, você sabe que para cada Szinho aqui, tipo, se você pega um Szinho e um S' diferentes, eles vão para um Fão de S e um Fão de S' também diferentes aqui. Mas como poderia ser inclusive que o T tem coisas de fora, então isso aqui seria o Fão do S. O que a ideia é você escrever a fórmula funcional que para cada cara aqui, para cada Tzinho aqui, associa o cara aqui, um Szinho, que quando você manda F, ele vai de volta. É essencialmente isso. Como para cada Tzinho existe um único Szinho que faz isso, isso seria uma fórmula funcional, mas é uma fórmula funcional definida num conjunto. Então a imagem disso tem que ser um conjunto, só que a imagem disso é todo S, porque eu estou pegando justamente o Fão do S. Então, se fosse injetora, o S seria um conjunto por culpa do axioma da substituição. Melhorou um pouco? No texto está escritinho. Beleza. Show. As pessoas estão realmente animadas.
É uma pena, mas... As pessoas felizes com a vida, vai entender. Beleza, por que eu parei a prova para falar esse lema? Porque agora esse lema a gente vai usar para fazer a seguinte afirmação. O lema obriga que exista alfa ordinal, tal que f de alfa é igual ao valor de erro. Tem que dar erro em algum momento. Porque, se isso não acontecesse, para f de alfa não dar valor de erro, é porque você teria isso aqui para todo alfa pertencente à ordem, porque os únicos valores são ou erro ou alguém que pertence a x. Então, se não dá dando erro, é porque pertence a x para todo alfa. E, por ser diferente de E, o único caso onde dá diferente de E é quando tem-se isso aqui diferente de vazio. Para todo alfa ordinal. Em particular, se você pega alfa linha pertencente a ordinais, tal que alfa é diferente de alfa linha, então você seria obrigado a concluir que o F alfa é diferente do F alfa linha. Isso teria que acontecer, porque se você pega dois caras distintos, tricotomia, um é menor que o outro, ou alfa é menor que alfa linha, ou alfa linha é menor que alfa. Se acontecer alfa menor que alfa linha, por exemplo, então, pela definição, o F alfa linha pertence ao complementar dos F'ões de beta com beta menor que alfa linha, sendo que o F'ão de alfa é uma das coisas que está aqui. Então, F'ão de alfa linha é diferente de F alfa. Então, ela seria uma função de classe injetora com a imagem toda dentro de um conjunto. Absurdo. Viola o lema. Portanto, tem que existir algum momento onde começou a dar erro. Então, aqui a gente viu no olho. Como agora é um conjunto qualquer, eu tive que fazer esse armengue para justificar esse momento a partir do qual dá erro. Tudo bem? Beleza. Seja gama igual ao menor dos alfa ordinais, tais que F'ão de alfa dá erro. Eu pego o primeiro momento a partir do qual começou a dar pau. Afirmação. Existe porque é uma classe não vazia de ordinais, toda classe não vazia de ordinais tem um menor elemento. Tudo bem? Tá. Afirmação. As pessoas ainda estão animadas. Quando você pega F'ão, a restrição de F'ão a gama, que sai de gama e vai em X, é bijeção. Lembra que isso faz sentido porque
gama é um ordinal e ordinais você escreve assim. São os alfas, tal que alfa é menor do que gama. Então, o domínio é esse aqui. Se a gente fizer isso, acabou. Porque, como o gama é bem ordenado, eu importo a boa ordem do gama para o x. Por isso que basta fazer uma objeção com um ordinal. Porque o ordinal é bem ordenado. Ele estava me perguntando se também na área de beleza. É bilhete, mas ele vai transportar. A gente vai ser ladrão nesse ponto. Detalhe, a demonstração do Zermelo não era assim. Detalhe, eu nunca tive paciência para pegar a demonstração do Zermelo e ver como ele fez. Mas ela não era limpa assim, ela... Não. Mas funcionava. Mas... Beleza? Vocês concordam agora que se a gente provar isso, acabou? Aqui é a mesma coisa, tipo, um conjunto em bijeção com um grupo, você consegue colocar uma estrutura de grupo, que essa bijeção vai ser um isomorfismo. É essa coisinha. Aqui terá acabado porque a gente vai declarar isso aqui, como ela é bijeção, a gente vai pedir que x vai ser menor que y, c e somente c, a pré-imagem... A imagem inversa do x é menor que a imagem inversa do y. Não. Como esse aqui é boa ordem, esse aqui também vai ser bijeção. Beleza. Essa restrição ela é injetora. O mesmo argumento aqui. Porque se alfa, beta pertencem a gama e alfa é diferente de beta, então sem perda de generalidade, alfa menor que beta, então Fão de beta diferente de Fão de alfa. Mesmo argumento, né? É injetora. Sobrejetora. O sobrejetor é a parte mais bonita, eu acho. Suponha que não. Suponha que Fão não é sobre. Se não é sobrejetora, existe um xizinho que... Não, vou fazer... Neste caso... Eu acho muito bonitinho. Neste caso, se você fizer x menos a imagem dessa função, estou dizendo que é não vazio. Só que isso é dizer que isso que está acontecendo. Só que neste caso, a Fão do gama seria igual a G disso aqui, só que isso seria a Fão do x menos essas coisas. E isso, como é alguém que mora no xão, seria diferente do E. Mas a gente pegou gama como sendo o menor para o qual dá E. Fudeu. Ou seja, ela tem que ser sobrejetora. Portanto, F restrita a gama é sobrejetora. Acabou. Esse é o temível teorema da boa ordenação.
Ah, Eu acho que a prova seria muito pior. ela é realmente um negocinho. É um bagulhinho engraçadinho. Só como exemplo, ilustração, tipo... Que assim, às vezes... Ah, mas para que eu quero saber todo o conjunto é bem ordenável? Isso nunca é útil, absolutamente nunca é útil, em lugar nenhum. Primeiro, isso é falso. Tem demonstrações avançadas onde você ter uma boa ordenação facilita a coisa, porque você meio que pode fazer indução. E tem coisas onde a gente está acostumado a usar o lema de Zorn, que a gente usa o lema de Zorn porque ensinaram a gente a fazer assim. Então, eu só vou dar um exemplo de uma demonstração que fica muito mais bonita usando boa ordenação. Muito mais bonita. Tem no texto também, essa ideia dessa prova não é minha. Eu aprendi ela com o Auric, o meu orientador lá de São Carlos. Exemplo, todo espaço vetorial tem base. Eu vou provar isso sem usar o lema de Zorn. Eu vou usar que todo conjunto admite uma boa ordem. Seja V espaço vetorial diferente de zero, porque se ele for zero, vazio é uma base, acabou. Aliás, nem vou usar isso aqui ainda. Seja V espaço vetorial. Considere isso aqui uma boa ordem em V tal que zero é igual ao menor elemento de V. Como eu faço isso? Todo conjunto admite uma boa ordem. Então, pega o espaço vetorial sem o zero, bota uma boa ordem nele. Aí agora você pega o zero e define como novo menor elemento. Estende essa ordem colocando um cara na frente de todo mundo. Acabou. Aqui eu estou usando o axioma da escolha, aqui eu usei boa ordem, beleza? Eu vou definir a base para vocês. Abre aspas. Explicitamente, fecha aspas. Não é explícito, porque eu não estou dizendo como que essa boa ordem é, mas defina B como sendo o conjunto dos V's que pertencem a V, tal que V não pertence. Como que vocês gostam de denotar? Se eu denotar assim, vocês vão me xingar muito? A combinação linear? Porque eu já estou usando isso para par ordenado, né? Tudo bem? Vou definir aqui assim. Antes de completar, imagine que você é uma criança. Você aprendeu álgebra linear, sei lá, ontem, uma criança, e alguém fala para você que todo espaço vetorial tem base. Eu acho que, eu pelo menos acho que uma criança tentaria fazer, uma criança bem ingênua, mas ao mesmo tempo bem sagaz, ela ia pegar um vetor não nulo, e aí, beleza, peguei esse vetor não nulo, deixa eu pegar um outro qualquer aqui. Esse vetor é a combinação do anterior? Então esquece. Esse aqui é a combinação do anterior? Esquece. Esse aqui é a combinação do anterior? Não. Opa, então eu quero ele na minha base. E vai prosseguindo assim. Ela sempre vai vendo se o cara pertence à combinação linear dos que vieram antes. No final, ela vai pegar só aqueles que sempre escaparam da combinação linear dos anteriores. Então é isso que a gente vai fazer. Vou colocar assim, U pertencente a V, tal que U menor do que V. Isso é a base. Afirmação B é base de V. Primeiro, nota que se B é vazio,
Então é porque no fundo V é igual a zero. Porque se B é vazio e V não fosse zero, teria um primeiro vetor que não é... Teria algum vetor que não é o zero. Bom, mas então esse vetor não pertence... Tipo, você teria o primeiro, que não é o zero, e esse vetor não pertenceria à combinação linear do que veio antes, que é o zero é o primeiro. Então esse cara teria que estar na base. Então, se a base é vazia, é porque o V é zero. E aí aqui está tudo certo. Então agora, se B é diferente de vazio, note que, primeiro, B é LI. Para mostrar que é LI, você pega uma combinação linear qualquer de coisas aqui, dando zero, e mostra que os escalares têm que ser zero. Mas então seja B0 até Bn pertencentes a B, e alfa 0 até alfa n. Vamos supor todos diferentes de zero, tal que a soma dessas coisas aqui é igual a zero. Como está numa boa ordem, nada impede de eu rearranjar essas coisas de modo que fique B0 menor que B1 nessa boa ordem. Só que se eu deixei dessa forma, como eu estou supondo que todos os escalares são não nulos, então o Bn pertence à combinação linear de B0, Bn menos 1, que são coisas anteriores a ele. Portanto, Bn não pertence a B. Fudeu. Então, se eu pego todos em B, eles têm que ser LI. Roubadíssimo, né? Agora o melhor vem agora. Ecos daquilo ali. B gera espaço. Suponho que não. Se não, então existe um V, existe um W que pertence a V menos B. Pega o menor. Seja W igual ao menor cara em V menos a base. Como ele é o menor, significa que... Peraí. Aliás, minto, desculpa. Se B não gera, é porque existe alguém no espaço de troca na combinação linear das coisas do B. Pega o menor. Nota que esse cara, em particular, ele não pode pertencer à combinação linear das coisas que vieram antes dele. Porque tudo que veio antes dele pertence ao subespaço gerado por B. Portanto, o W2 pertence a B. Porque ele não é combinação linear das coisas que vieram antes. Absurdo. Fudeu, em outras palavras. Particularmente, eu acho mais fácil, o Leandro me convenceu disso, acho mais fácil explicar para uma turma de álgebra linear o que é uma boa ordem. Falar que alguém prova lá que todo conjunto admite uma boa ordem e provar isso, do que você falar o que é uma ordem, o que é uma cadeia, uma ordem parcial, toda cadeia tem limitante superior,
não sei o que, e não sei o que é toda a parafernália do lema de Zorn que a gente vai colocar agora, para aí você simplesmente provar que todo espaço vetorial tem base. Eu acho assim muito mais limpo. E compensa muito, porque tipo, o trabalho está de qualquer ordem e a demonstração sai na metade do quadro. Sim, você não precisa daquela frescura de cadeia, toda cadeia tem limitante superior, não sei o que, vai ter um elemento maximal, até você explicar para a criançada que maximal não é máximo. Puta que pariu! Aí você... Enfim, é uma ilustração de que boa ordem é legal, assim. Eu gostei muito disso aí. Vou esquecer o nome do Zorn. Hã? Vai esquecer o lema de Zorn. A última aula eu esqueci todas as outras formulações, já que você mandou isso. Não, esse negócio eu acho muito, muito massa. E o curioso é que, assim, eu encontrei essa demonstração num slide do Leandro, enquanto eu ainda estava na graduação, terminando meu TCC, que foi em Teoria dos Conjuntos. Aí depois eu conheci o Leandro, por acidente do destino. Mas aí veio... Aí ele explicou ao vivo e tal. Eu não tinha entendido tão bem antes, quando eu só tinha lido no slide, mas enfim, eu também não sei se é de autoria dele, mas que eu acho do caralho essa prova, eu acho muito bonitinho. Eu vejo que um formulário vai generalizar qualquer argumento de completamento disso. Tipo, no caso aí, você tem um comento ali, infinitamente, você mostra, tem como completar. Sim. Aí você meio que generaliza tudo isso. Sem usar a medição, e fica muito limpo. O que eu gosto, em particular, é que meio que aqui você cada tipo de prova desse tipo, ela está escondendo um processo de recursão transfinita. No processo, se você fosse escolher fazer isso aqui por recursão transfinita, você ia ter que indexar isso via um ordinal, e aí verificando que a coisa que você tem no passo novo não é a combinação linear das coisas, e aí no fundo isso aqui está só destilando a coisa que você ia usar junto com aquela parafernália de ordinal. E aí essas coisas ficam limpas aqui. Quando você faz com lema de Zorn, tem duas partes delicadas. Uma parte é você mostrar que a união da cadeia ainda é um elemento da sua ordem parcial, de conjuntos LIs que contém o cara que você está tentando estender, e aí você usa esse argumento na parte de mostrar que toda cadeia tem limitante superior. Aí na hora de você mostrar que o cara maximal que você pegou é uma base, você usa isso aqui. Mas ainda assim, essas duas coisas estão lá. Isso é o mínimo, você não consegue. Isso aqui é o que você ia usar na recursão. Só está redistribuído. Mas tudo bem? Convenci vocês de que boa ordem é legal? Com certeza. Que bom. A primeira vontade de escrever a prova de Rambana sem usar a revisora. Usando isso aí, para ficar mais. Cara, aí que tá. Rambanek, pela própria natureza do Rambanek, ele já te dá, no próprio jeito de você pensar, a ideia de uma ordem parcial. Eu acho que no Rambanek fica mais difícil. Assim, o Rambanek com o lema de Zorn, né? Aquela coisa o estalinho do chefe. Mas tá, boa ordenação foi. Agora, lema de Zorn. Parafernálias, né? Vocês lembram o que é ordem parcial? Vocês lembram o que é uma cadeia numa ordem parcial? É um subconjunto que é totalmente ordenado. Tudo bem, vamos lá. Seja P ordem parcial. Primeira coisa, C contido em P é cadeia. Se C é totalmente ordenado,
com a ordem de P. Ou seja, dados quaisquer dois caras aqui, eles são comparáveis. B. A pertencente a P é limitante superior de S, se S é menor ou igual que A para todo Szinho pertencente a Sz. C. A pertencente a P é maximal se não existe B pertencente a P tal que A é menor do que B. Então, maximal é diferente de ser máximo, né? A gente costuma confundir maximal com máximo porque a gente pensa em ordem como sendo ordem total. Porque um outro jeito de escrever isso aqui seria: para todo Bzinho que pertence a P, não é verdade que não é verdade que o A é menor do que B. Mas aí você fala, se o A não é menor do que B, então é porque o B é menor ou igual que o A. Porque você está pensando na tricotomia, mas a tricotomia não necessariamente vale em ordens parciais. Beleza. Teorema. Ainda são 8h48. Dá tempo de eu quase terminar esse negócio aqui. Teorema. Em ZF são equivalentes. Primeiro, axioma da escolha. Axioma da escolha. Segundo, se P diferente de vazio é ordem parcial tal que toda cadeia tem limitante superior, então P tem elemento maximal. Então P tem elemento maximal. Isso aqui também é conhecido como lema de Zorn, ou lema de Kuratowski-Zorn. Que é o jeito preferido das pessoas fazerem recursão sem fazer recursão. De novo, esse lado aqui eu faço. Esse aqui eu não vou fazer ele todo, eu só vou dar uma ideia de que o 2 implica 1 no texto feito com todos os detalhes. Mas a ideia... Antes disso, desenho do lema de Zorn. Que aí eu acho que ajuda até a entender tudo que a gente vai fazer. Ordem parcial, árvore. Se fosse uma ordem total, ia ser só uma linhazinha assim, porque todo mundo é comparável no galho. Mas é uma ordem parcial, ela pode bifurcar, às vezes ela faz uns negócios assim, então... Aí cada galinha seria uma cadeia. Isso, cara. Então, isso aqui é uma ordem parcial, por exemplo. Eu poderia colocar, se eu colocasse ainda outras árvores aqui, ainda ia ser uma ordem parcial só, tudo bem. Mas para entender, um desenho só assim serve. Uma cadeia é uma coisa onde quaisquer dois caras que eu pego são comparáveis. Então, por exemplo, se eu faço isso aqui,
esse caminhozinho aqui, isso aqui é uma cadeia. Se agora eu pegar isso aqui, danou-se. Porque tem esses dois caras, esse pessoal nesse ramo não são comparáveis. Então uma cadeia é um raminho, um pedaço, um caminho. É um caminho que você fez sem voltar e depois bifurcar. Uma coisa sem bifurcação. O que é você dizer que toda cadeia tem limitante superior? É você falar que você sempre pode dar um passo a mais. Então, por exemplo, essa condição aqui do P ser diferente de vazio, ela secretamente já está respondendo para você uma coisa. A cadeia vazia tem limitante superior. Porque o vazio é uma cadeia. Todo mundo pertencente ao vazio, quaisquer dois caras no vazio são comparáveis. Então, para toda cadeia ter limitante superior, em particular, sua ordem tem que ser não vazia. Beleza. Então, tem um limitante superior. Eu consigo, portanto, dar um passo. Mas isso agora ainda é uma cadeia. Tem limitante superior. Eu posso pegar esse cara aqui mesmo, tudo bem. Mas eu estou falando que toda cadeia, né, que tem limitante superior. Então, em particular, se eu, em vez desse, tipo, eu peguei esse cara. Suponha que em vez de pegar esse cara aqui, peguei um cara só. Imagina que eu tivesse pegado esse cara aqui. É uma cadeia. Tem alguém acima dele? Não. Então, porra, você já pegou direto um cara que é maximal, ótimo. Mas suponha que você tivesse pegado, então, esse cara aqui. Agora, se eu vou e olho isso aqui, é uma cadeia. Isso aqui, cadeia, cadeia, cadeia. Agora, imagina que eu vou fazendo isso, faço isso inumeráveis vezes. Agora, isso ainda é uma cadeia, mas dependendo de como é a sua ordem, poderia ser que não tivesse um limitante superior para ela, tipo ômega. Os naturais dá uma cadeia, mas ele não é, ele mesmo é uma cadeia que não tem limitante superior. Você pode acrescentar o ômega mais, colocar um ponto depois mesmo. Então, se toda cadeia tem limitante superior, quando você pega uma cadeia desse tipo, vai ter alguém fora dela que ainda é limitante superior dela. Só que aí agora, olha só aqui que você tem uma cadeia. E você pode prosseguir. Se toda cadeia tem limitante superior, significa que você pode fazer esse processo indefinidamente. Só que uma hora, tipo no teorema da boa ordenação, isso esgota. A gente vai gastando ordinais, chega uma hora que a gente gastou mais ordinais do que o tamanho do conjunto. Nessa hora, quando esgotou, só pode significar uma coisa. Eu cheguei numa coisa que não tem mais como estender de modo não trivial. Isso é o lema de Zorn. É só um jeito diferente, um pouco mais rebuscado, de você ficar fazendo escolhinhas. E é muito intuitivo. Porque, tipo, se eu sempre consigo estender uma cadeia, então tem uma hora que eu vou chegar num ramo que eu não consigo extrapolar. Esse momento, que não pode ser passado, é um elemento maximal. É isso. É um teorema sobre jardinagem, por isso que eu falo. É poda de árvore. Tipo, é isso. Lema de Zorn é isso. 8h56. Tá. Segunda-feira não tem aula. Não tem. Feriado, alguma coisa assim. Mas vai emendar, eu acho. Tem alguma coisa na segunda que não tem aula na segunda. Tem terça, que é aniversário da Wesley. Eu vou abrir o calendário. Eu vou ver que não tem aula na segunda. Não, afirmei que não tem. Eu falei que terça não tem isso aí. Segunda-feira. Tudo bem, eu perdi meu celular. Não, meu celular tá aqui. Mas eu não vou fazer essa.
Tipo, a prova fica para a próxima aula, mas aqui na próxima aula vai ter exercício também. Então, eu fecho isso e a gente discute exercício. Tá? Não é difícil a prova, só para dar uma ideia, antes de olhar o calendário. Se você tem axioma da escolha, se você tem lema de Zorn, provar o axioma da escolha, você vai considerar a ordem parcial formada por todas as funções de escolha parciais. O que eu quero dizer com isso? Você não vai pegar... Você tem um A, uma família A que o vazio não pertence, que é fazer uma F que A pertence a A, F de A pertence a A. Você não vai pegar... Você não sabe que essa função existe, mas você sabe que existem funções de escolhas parciais. Por exemplo, se você pegar um conjunto que só tem um elemento, você consegue definir uma função de escolha nesse cara. É que pega aquele cara. Você consegue para subconjuntos finitos ir fazendo isso. Então você vai pegar a família de todas as funções de escolha. Elas se estendem naturalmente via inclusão. Isso vai dar uma ordem parcial. É claro que é possível que, dado uma função escolha, eu peguei duas funções de escolha, que uma escolheu uma coisa e outra escolheu outra. Mas, se eu pego uma cadeia de funções de escolha, onde todas são compatíveis, eu consigo colar elas todas e eu ainda tenho uma função escolha. Lehmann de Zorn diz que nessa ordem parcial vai ter uma função maximal. Essa função maximal vai ser a função escolha. Essencialmente Rambanach. Essencialmente teorema de Rambanach. Tudo bem. A volta vai ser tipo o teorema da boa ordenação. Eu tenho um axioma da escolha, vou fixar uma função que escolhe coisas em raminhos, e aí eu vou simplesmente fazer uma função de classe que vai escolhendo as coisas enquanto é possível escolher, e que dá erro quando não é possível. Essa função vai ser injetora, em alguma coisa tem que dar erro, aí quando eu pegar o menor cara possível, esse cara vai corresponder, ele vai me dar um elemento maximal. A imagem desse primeiro cara onde deu pau. É a mesma coisa, mas eu vou fazer com vocês direitinho na próxima aula, seja lá quando a próxima aula for. Agora a gente vai descobrir quando é a próxima aula.